No vídeo passado, a gente implementou a nossa lista de fetch uploads e fizemos o nosso scroll infinito aqui. Também adicionamos o nosso botão bar e fizemos a nossa navegação. E hoje a gente vai trabalhar na nossa última feature, que é o bookmarks, né? Que atualmente não está funcionando, né? Está indo para a nossa página de erro. E agora a gente vai dar início a essa implementação. E no vídeo de hoje a gente vai implementar o repository, assim como também, é claro, os user cases e os testes. Então, para acompanhar tudo isso, fica aí no vídeo. Eu sou o Túlio e você está no canal Caju Code. Bem, pessoal, para a gente ver essa feature, vamos relembrar como é que ela funciona. Vamos olhar aqui o aplicativo original. E no nosso bookmarks, quando a gente clica aqui, a gente vai para outra página. E essa página tem a lista de todos os uploads que estão salvos. Nesse caso só tem um. Deixa eu salvar outro aqui para a gente ver mais, explorar as funcionalidades. Sim, primeiro vamos conhecer uma funcionalidade a mais, né? Então, para você favoritar o upload, essa opção vai estar dentro da página do upload view, né? Que a gente já desenhou, que é esse botão. Inclusive, a gente já implementou esse botão lá, só não colocou nenhuma funcionalidade. Então, quando o usuário quiser salvar um upload, ele pode vir nesse botão e clicar em salvar aqui, e o conteúdo ficará salvo, vai estar lá no bookmarks. Da mesma forma que ele pode tirar ou salvar. Então, a gente deixamos aqui. Agora, se ele vir em bookmarks, ele vai ter os dois aqui, itens que ele salvou, certo? Então, essa é a primeira funcionalidade, o salvar e o remover, que está lá. Isso também é verdade que não importa por onde ele acesse o upload, se for um upload salvo, o botão sempre vai estar destacado. Então, a gente vai ter também aqui uma lógica para verificar se o upload que o usuário está acessando é o upload salvo. Não importa de que caminho ele pegou para olhar, ele vai sempre ver essa opção. Pronto, aqui a gente tem 3. Então, outra opção para eliminar um upload é você vir aqui nessa lista e arrastar simplesmente para o lado, e arrastar um item para o lado. Então, por exemplo, eu posso pegar esse aqui e arrastar ele para aqui e vai aparecer essa opção aqui, Content Remove, com a opção de fazer o undone. Então, assim, se o usuário fez o scroll sem querer, ele pode vir aqui e o item volta, certo? Então, a gente também vai ter essa lógica aqui. Movi sem querer, não queria excluir, então aperta aqui e o item volta para a lista. E é claro que você sempre pode entrar aqui e remover do item da lista. Se ele voltar, o item não vai estar mais lá. Beleza? Então essa é a feature que a gente vai implementar agora. Então, para começar, a gente vai sempre seguir a lógica do Clean Architecture. Então primeiro eu vou fechar tudo aqui, colapsar tudo e vamos entrar no nosso domain e vamos escrever os nossos user cases. Então vamos criar aqui uma pasta, como a gente sempre faz. Vamos chamar essa pasta de bookmarks, dessa forma. E aqui a gente vai ter os seguintes user cases. Vai ser 4 user cases que a gente vai ter aqui para o nosso bookmarks. O primeiro a gente vai chamar de upload e save, certo? Então esse user case vai verificar se o upload que o usuário está acessando agora está salvo ou não no nossa base de dados. A gente vai pegar outro que é o fetch upload saves. Vou colocar fetch all upload saves, save it, pronto, dart. E esse aqui vai buscar todos, vai trazer a lista com todos os uploads que a gente tem. Outro user case que a gente vai ter vai ser o remove save upload, ponto dart, que vai remover o upload que tiver salvo. E o quarto, que é o save upload, que obviamente vai salvar o upload dentro da nossa base de dados. Esses user cases, eles são bem simples, né? Eles não vão ter nenhuma lógica de negócio implementada neles, como a maioria do que a gente viu até hoje. A gente acabou não explorando tanto as opções de lógicas de negócio dentro do user case, né? Lembrando que os user cases sempre guardam a lógica de negócio. Então, eu vou copiar e colar aqui o código e depois passo explicando rapidamente eles aqui. Ok, estamos com o nosso user case pronto. Então aqui a gente vai ter o upload e save. Ele vai chamar o nosso repository que a gente vai implementar ainda, chamando a função upload e save para verificar isso para a gente. Todos são assíncronos, né? Ele retorna um bool. Então, se o upload tiver salvo, vai retornar verdadeiro. Se não tiver, ele retorna falso. Ou pode também retornar aqui uma falha ao lado esquerdo. O get upload list vai chamar também o nosso repository aqui. E ele vai retornar, no caso, uma lista de uploads. Esse get está errado, tá, não? Eu misturei fetch com get.
Aqui, fetch, tá certo agora. Isso não tá errado também. Fetch ou upload save. Beleza. O remover, sim, ele não recebe nenhum parâmetro, né? No caso, esse aqui não vai receber, né? O que traz toda a lista. Mas o que verifica o upload, ele vai receber um string, né? Que vai ser exatamente o ID do upload. Que no caso dos uploads aqui da NASA, é sempre a data, que é o ID deles. Então vai receber a data em forma de string. O remover vai receber simplesmente um string, né? Ou seja, qual é o ID do item que ele vai remover. E caso ele remova, ele vai retornar um upload remove, que é simplesmente uma classe vazia que eu criei aqui. Ela vai ficar dentro do core, certo? Eu criei esse aqui chamado success e eu criei duas classes aqui, o upload remove e o upload save, simplesmente para indicar aqui os casos de sucesso. E por fim o save upload, que vai receber como parâmetro um upload, vai chamar o repository no save upload e se tudo ocorrer bem ele vai retornar o upload save, a classe upload save, ou pode retornar também uma falha. Então aqui, user case simples, fácil de entender. Vamos criar aqui a nossa abstração do nosso repository. Então vamos aqui em repository, main repository, vamos criar também vamos criar o arquivo, né, dentro da pasta sempre, bookmarks, e a gente vai chamar ela de bookmark repository.dart. Então beleza, tá aqui. Aqui dentro a gente vai ter a seguinte abstração. Beleza, essa é a nossa abstração, esse é o nosso contrato do bookmarks. Então, função save upload, remove save upload, upload e save e o get all upload saves. Então, as 4 funções que a gente precisa para fazer esse bookmarks funcionar corretamente. Vou ajustar aqui os imports rapidinho e já volto. Pronto, fiz os imports, temos um repository pronto e já podemos fazer os casos de testes para os nossos user cases. Então vamos descer aqui de lib, vamos até testes, também user cases e vamos criar aqui um new file. Vamos testar primeiro se o upload e save, o primeiro user case que a gente vai testar, e vamos testar o upload e save. Então vamos criar aqui o bookmarks, que é o nome da nossa pasta, sempre mantendo igual que está aqui na nossa lib, para identificar. Então, eu vou chamar aqui de upload e save test. Pronto, Dart. Beleza, e como é que vai ser os testes aqui? Bem, vai ser aqueles testes que a gente já conhece. 2 cenários, né? O cenário de falha e o cenário de sucesso. Então vamos trazer ele aqui. Beleza, esse aqui são os nossos testes, 2 testes simples. O caso de sucesso, a gente tem um mock que a gente ainda vai precisar criar aqui, o mock do repository. Mas então, a gente vai verificar que quando o nosso repository na função upload e save retorna um true do lado direito, né, no right do either, o user case, que recebe aqui qualquer parâmetro, a gente só colocou o date aqui de teste, mas se o nosso repository retornar um true do lado direito, o nosso user case também deve retornar esse right com um true dentro do lado direito. No caso de falha, ele vai retornar simplesmente qualquer falha que vier. Nesse caso aqui, o nosso repository está retornando um acesso local data fail, que a gente já tinha criado essa função. Eu não me lembrava que tinha criado essa classe, mas já. Beleza, a gente já criou essa falha. Então, quando a gente tentar acessar a nossa base de dados local, né, e houver qualquer tipo de falha, a gente vai ter a falha do lado esquerdo. Então, são os 2 cenários de casos do nosso user case. Vamos criar esse mock aqui. A gente vai ter que usar o comando. Deixa eu pegar ele aqui. Então, executei aqui aquele velho comando que a gente já conhece, flutterpub build run com o traço D para ele remover qualquer tipo de conflito. E tem um detalhezinho aqui nesse código que eu coloquei, que é esse FVM, mas isso aqui é simplesmente porque eu estou usando o FVM para controlar as versões do meu Flutter, porque eu estou precisando de versões diferentes para projetos diferentes. No seu caso, se você não está usando o FVM, está usando o Flutter normal, né, você vai fazer como a gente vinha fazendo antigamente, só rodando o comando daqui para frente, né, sem o FVM. Então está fazendo o build aqui, deixa eu terminar. Ok, terminou. Fazer o import aqui e pronto. Nossos testes agora já deveriam funcionar. Vamos executar. Como a gente já colocou todos os user cases pronto lá, então a gente já deve estar tudo certo. Isso mesmo. Nosso teste está aprovado. Lembrando que a gente está fazendo aqui, porque eu estou implementando dessa forma, porque a gente já conhece o Clean Architecture, né? E os user cases são simples, mas sempre que você vai implementar, pelo menos quando você usa o TDD,
Ora, eu falei Clean Architecture, né? Na verdade eu queria dizer TDD. Você primeiro faz os testes e depois é que implementa essa lógica, né? No caso do nosso user case é simples, a gente já conhece como funciona o TDD, então eu já escrevi eles aqui de cara. Mas lembrando sempre que não é assim que se faz com o TDD. Primeiro você desenha os testes, depois você coloca a lógica lá. Desenha os testes, né? Faz eles falhar, depois você implementa a lógica. Beleza? Então vamos para os próximos casos de testes. O outro é o, vamos fazer na sequência aqui, fetch all uploads saved.dart. Tem outros testes. Vamos pegar os testes aqui, que também vão ser só dois. Quando ele retorna do lado direito uma lista, ou quando ele retorna do lado esquerdo uma falha. Beleza? Nosso caso de teste aqui, fazendo o nosso mock do repository. Primeiro teste do caso de sucesso, quando o nosso get all upload save. Tem que mudar esse nome também. Deixa eu mudar logo. Vai ter que rodar o mock de novo, hein? Mas tem que mudar. Vou corrigir esse nome aqui e já volto. Beleza? Pessoal, corrigi aqui. Corrigi o nome. Então, o caso de sucesso, como eu falei, quando o nosso repository retorna o write, né, do lado direito com o nosso tlist upload, onde você tem uploads, a gente está usando ainda aqui a nossa função de testes. O nosso user case for chamado, quando isso acontecer, a gente espera que ele também retorne aqui do lado direito uma lista de uploads, né? A gente está usando aquele esquema que a gente já conhece, usando o result através do fold com um expect e o fail, para a gente poder comparar corretamente. E o caso de erro, né, quando o user case for chamado e o nosso repository retornar o acesso local data fail, a gente espera que o nosso user case também retorne esse mesmo erro de falha. Temos os nossos setups aqui, nossa introdução também. Então vamos executar os testes. Eles devem passar sem problema. E eles vão porque isso tudo já está implementado. E é isso mesmo. Então vamos lá, vamos para o próximo. O próximo caso de teste é o remove save uploads. Lembrando, galera, que eu estou passando rápido assim. Sei lá se alguém talvez caiu de paraquedas nessa primeira aula. Porque tudo isso aqui, como a gente cria esses casos de teste, como a gente define os when, a chamada do user case, faz as comparações, tudo isso eu já expliquei algumas vezes durante toda a série, né? Então não adianta eu ficar falando aqui de novo, a gente só vai perder tempo. Então já estou adiantando para a gente poder finalizar o projeto. E aí eu paro e explico mais quando a gente está vendo algo mais novo, quando a gente for ver algo diferente ou algo novo. Mas tudo isso já foi falado. O setup, de como a gente implementa os setups, as instâncias, tudo isso já foi explicado. Então vamos para o próximo user case que está aqui, que é o remove save upload test.dart. E mais uma vez vamos dar Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui, caso de teste do remove, introdução mais o setup, todas as inicializações aqui dos nossos itens. Caso de sucesso, né? Então quando o nosso user case for chamado, no remove, vai passar algum valor de entrada, né, que vai ser o ID do nosso upload para remover. Quando ele for chamado e o nosso repository retornar aqui, né, no remove state, um write com o upload remove, né, a gente espera que o nosso user case também retorne aqui um write do lado dentro dele um upload remove. Caso de sucesso, tranquilo. Caso de falha, também user case chamado, o nosso repository vai retornar uma falha, no caso acesso local data fail, e a gente espera que o nosso left também seja assim, certo? Executando os testes. Uma falha? Ah, sim, tá. Entendi qual é a falha. Essa falha está acontecendo, galera, porque quando eu fiz o upload remove, da mesma forma que eu fiz o save upload, o que é que eu não fiz? Eu não fiz uma instância de inquerable dele. Então, por padrão, isso aqui eu falei lá no, acho que foi lá nas primeiras aulas, do porquê que a gente usa o inquerable exatamente para facilitar esses testes, né? Já que o inquerable resolve essa questão da comparação. Então aqui para o Dart, quando ele está comparando aqui, ele está dizendo que o que era esperado era um write, né, um fail no lado esquerdo, um upload remove do lado direito, e com um upload remove, né? Então era isso que ele esperava. E ele está dizendo que ele esperava isso, e o que veio foi um write com fail, upload remove, e dentro dele um write com upload remove. Então quando a pessoa compara esse teste aqui, a pessoa nem entende qual é o erro, né, porque é exatamente igual. Mas esse erro é apontado porque quando você instancia uma classe dentro do Dart, né, ele vai comparar pela posição da memória. Então, para o Dart, uma classe só vai ser igual a outra se eles estiverem na mesma
ponto de memória, né? A mesma posição de memória. Como eu fiz duas instâncias novas, então elas estão em espaços da memória diferentes. Então o Dart entende que eles são classes diferentes, objetos diferentes. Mesmo que eles sejam da mesma classe, o Dart entende que ele é um objeto diferente, porque ele está numa posição de memória diferente. Então para resolver isso, a gente pode simplesmente estender o Inquirable aqui. A gente vai estender nos dois já, que é para evitar problemas. Então agora ele vai pedir para a gente criar o prompts, né? A gente não precisa passar nada, a gente só passa aqui se tiver algum valor. Como essa classe não tem nenhum parâmetro, nenhum campo, a gente não precisa colocar aqui. Vamos fazer isso mesmo aqui também no remove. E pronto, isso já vai resolver aqui o nosso problema do teste. Repare que isso não aconteceu no access data local feio, porque ele já estende o Inquirable. Ele estende feio que estende Inquirable. Então isso já é resolvido. Agora a gente vai passar para o teste sem problemas. E é isso aí, beleza? Então não esquecer de colocar o Inquirable, ou né, você pode implementar a sua própria lógica de comparação das classes. Vai dar mais trabalho. Então vamos finalizar para o nosso save e upload. Para finalizar os user cases e partir para o nosso repository. A gente vai ter o save, upload, test. Pegar os testes dele aqui. Beleza, a gente tem o nosso save aqui. E o nosso save é o seguinte. A gente vai ter o repository, né, o setup. No nosso caso de sucesso, quando o nosso user case for chamado, o save upload recebendo um upload. A gente está pegando o nosso upload aqui de testes. E o nosso repository retornar um write, né, com o lado direito com o upload save. A gente espera que o nosso user case também retorne aqui um write com o upload save. No caso da falha, acesso local data fail, a gente espera que o nosso user case também retorne essa falha. Então vamos executar aqui, run, e tá aí. Bem, agora vamos partir para a outra implementação desse vídeo, que é a implementação do repository e dos casos de teste dele também. Vou fechar tudo isso aqui, colapsar tudo aqui de novo para manter a organização. A gente vai vir em data, repository, a gente vai criar um arquivo aqui, o bookmarks. Esse é o nome da pasta, né? Agora não tem S, vou chamar de bookmark repository. Pronto, Dart. Aqui ele vai colocar class book. E faltou o implement ali. Implement book repository. Vamos fazer os overrides e corrigir o nome do arquivo. Implement. Beleza. Nesse caso a gente vai chegar mais próximo do TDD. Vamos desenhar os testes antes. Vamos deixar aqui com um implement e vamos desenhar nossos testes. Então aqui testes, data, repositories. Vamos criar também o arquivo bookmark, bookmark repository, implement. Coloquei -teste. Pronto, Dart. Então aqui a gente vai ter alguns casos de testes, né? Vou dizer com intuição exatamente. Na verdade a gente vai ter 1, 2, 3, 4 grupos de testes. E os testes aqui também vão ser simples, né? A gente não vai precisar criar só 2, né? Até então a gente vinha criando 3, porque a gente conectava com a API e a gente também tinha a verificação da conexão. Então a gente tinha uma falha a mais para verificar. Nesse caso a gente não vai precisar verificar a conexão, porque a gente está buscando aqui os dados no share localmente. Então a gente só vai precisar verificar os casos de sucesso, né? Quando ele vai retornar o valor adequado, bool, uma lista, o upload remove, o upload save, ou quando ele retornar a falha. Então antes de implementar, a gente também vai precisar criar a nossa dependência, né? Que é o Dart, ou que é o data source. Então vamos criar o nosso data source aqui também. É o contrato, né? A abstração. Vamos chamar de bookmark também, sempre. Criei uma pasta. Bookmark, data source do Dart. Separando data source, né? Vou separar aqui também o nome para ficar tudo igual. Beleza, o nosso data source aqui vai ser o seguinte: nosso contrato. Aqui no nosso data source a gente vai ter também as 4 funções que a gente precisa. Beleza, com o nosso data source pronto, a gente já pode partir para a implementação dos nossos testes no nosso repository. Então voltando aqui para nosso arquivo, eu vou configurar aquela base. Beleza, a gente tem aqui a nossa base de teste, aqui o nosso Mockito, aqui a gente vai rodar o comando ainda.
Temos o nosso repository, certo? Temos aqui a nossa implementação do repository. Eu fiz uma pequena mudança que eu tinha esquecido o upload, certo? Book upload. Eu tinha escrito antes sem o upload, né, o repository, então eu fiz essa correção agora aqui. E aqui ele está reclamando da entrada porque a gente realmente não definiu a entrada ali na nossa implementação. Então vamos fazer isso agora. Vamos colocar aqui no final, bookmark data source, bookmark data source, upload data source, entra aqui e a gente cria aqui o nosso required. Deixa eu fazer o import, beleza. E aqui o erro já saiu. Então o único erro que a gente tem aqui é da criação do mock do nosso data source, que a gente ainda não fez, mas vamos fazer agora. Estou com um comando aqui, deixa eu só tirar isso aqui, que é para ele não dar bug, ele não bugar com os erros. Vou deixar assim só o main e vamos executar. Quando ele fizer o build, a gente cola tudo de novo. Ok, fez tudo com sucesso aqui. Volta o código e a gente faz o import agora sem problemas. Então aqui, os casos de teste, a gente vai fazer como a gente sempre fez nos repositórios, né? Então a gente vai criar grupos aqui, né? E cada grupo desse ele vai ter os testes relacionados à função. Então a gente vai criar esse grupo para cada função que o nosso repository tem. Então no caso do nosso repository ele vai ter 4 funções, né? O upload e save, fetch upload save, remove save upload e save upload. Todas essas funções vão ter 2 testes caso, né? O teste do sucesso do lado direito e o do fail. É para todos eles. Como a gente também não vai lidar com a conexão de internet, a gente não precisa verificar mais de um teste, como a gente fez, por exemplo, no fetch upload, que a gente também tinha um terceiro caso de teste, que era onde não tinha internet. Nesse caso, nossas funções aqui vão chamar o data source e se o data source retornar o dado, ele vai retornar o header do lado direito. Caso ele retorne algum tipo de exception, ele vai retornar uma falha do lado esquerdo. São menos testes para a gente fazer aqui. Nesse cenário, a gente não vai fazer algo diferente do que a gente já viu aqui. Então eu vou pegar aqui os testes. Então eu vou pegar aqui no código os testes, colar e explicar eles. A diferença maior que a gente vai ter aqui vai ser quando a gente chegar no data source, que a gente vai ver como a gente vai fazer o mock do share preference. Mas também não é complicado. Então eu vou pegar aqui os testes. Vou ler aqui os testes. Então vamos lá. No primeiro grupo a gente tem o teste de save upload. Essa função aqui. A função que vai receber um upload. Caso tudo ocorra corretamente, ele vai retornar um upload save. Caso não, ele retorna uma falha. Então aqui a gente tem os nossos 2 testes. O primeiro teste, o caso de sucesso, né, retornando do lado direito. Então quando o nosso data source, quando o nosso repository chamar, né, o save upload, passando um upload, aqui a gente tem o nosso upload de teste. E o nosso data source retornar um tipo upload save, isso quer dizer que o upload foi salvo corretamente na nossa base de dados. Então, nesse caso, a gente espera que o nosso repository, né, nossa função save upload, retorne um write com o upload save do lado direito. Caso aconteça uma falha, aqui a gente tem a exception de access local data fail. A gente espera que essa falha que veio aqui do nosso data source esteja aqui no lado esquerdo do nosso reader, quando o nosso repository retornar. Então aqui já tem o primeiro teste. Vamos executar grupo por grupo. Então executar só esse grupo aqui. E obviamente ele dá aqui um implement erro, né? Porque a gente não implementou a função. Então vamos colocar aqui a lógica da nossa função. Então aqui a nossa função vai ser bem simples, vai ser apenas chamar o data source. Então aqui eu vou transformar essa função em async. Vou apagar isso aqui e vou colar aqui o código. Beleza, pessoal? Temos aqui o nosso código, 3 linhas de códigos bem simples. Então aqui a gente tem o nosso try catch para pegar a nossa fail, qualquer exception que lance do nosso data source. E aqui a gente tem a chamada do data source já direto dentro da classe write, certo? Então aqui a gente está tendo um erro, vocês estão vendo aqui que é esse upload, ele está reclamando que o tipo não é o tipo correto. E ele está certo, porque quando a gente olha aqui na nossa abstração, a gente vai ver que o nosso save upload vai receber um upload model, né? Ele não recebe um model. Ele vai receber um upload model, ele não recebe o tipo entidade, né? A entidade apenas funciona no domínio. Então, para resolver isso, a gente vai ter que criar uma nova função para o nosso model, que a gente ainda não precisou fazer ainda. E que função é essa? É uma função que receba a nossa entidade e converta ela para um tipo de model. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá em models, upload model, e a gente vai criar aqui outra função. Essa função vai ser uma factory também. Vamos criar um construtor para o nosso upload model e a gente vai chamar ela de from entity, certo? Por quê? E essa função vai fazer o quê? Essa função vai receber uma entidade upload e vai criar uma entidade upload model baseada nela.
Então é assim que ela vai aparecer, certo? Recebe o upload aqui na entrada e ela vai retornar um upload model simplesmente passando os dados, né? Então o que está vindeira na entidade entra no model, o que estava explanation entra em explanation aqui, media type. Simplesmente é algo parecido com o JSON, só que em vez de a gente pegar do JSON, a gente vai pegar direto da entidade. Beleza, tá ok ela aqui. Agora a gente já pode vir aqui e fazer o seguinte: chamar upload model from entity, passando o nosso upload. E agora sim, o nosso data source vai receber um model que é o que ele deve receber de acordo com as regras do Clean Architecture. Beleza? Vamos ver se os testes estão dando tudo certo. Agora, deveriam dar. Vamos dar um run. E é isso, os testes do nosso save upload estão corretos. Vamos descer mais um pouco e agora vamos para o remove. Remove, mesma coisa, né? Vamos dar uma olhada nele aqui. Ele vai receber um string, né, que vai ser o upload data, né, que a data é o ID do nosso upload. Se ele remover corretamente, ele vai retornar um upload remove, caso não, ele retorne uma falha. Então os testes estão aqui, teste de sucesso. Então quando nossa função for chamada, passando algum valor, e o nosso data source retornar o upload remove, quer dizer que ele removeu corretamente o upload ou o item que a gente queria. Então nesse caso a gente espera que o nosso repository retorne um tipo write contendo o upload remove, o lado direito. Em caso de falha, né, aqui a gente está simulando um exception lançada do tipo localdeira feio. Nesse caso a gente espera um left com essa mesma exception no lado esquerdo. Muito simples. Vamos executar os testes, eles vão falhar igual ao outro e a gente implementa a função. Então vamos lá no remove, não vai ser diferente do que está aqui, certo? A gente só vai praticamente mudar a chamada da função aqui. Então vou copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, transformar isso aqui em async. E aqui a gente vai simplesmente colocar para um remove save upload, passando o nosso upload data. Pronto, nossos testes agora deveriam funcionar corretamente e estão corretos. Partindo agora para o nosso upload e save, né, que é a função que vai verificar se o nosso upload está salvo ou não. Então a gente vai olhando aqui nela, está no topo ela vai receber um string, né, que é a nossa data, né, que é o nosso ID do upload. Se ele tiver salvo, se ele verificar corretamente, ele vai retornar um true ou um false, para dizer se esse conteúdo está não ou salvo. Mas se acontecer algum erro no acesso da base de dados, ele pode retornar uma failure também. Então beleza, os testes são o seguinte. Eu pego aqui, sucesso e falha, né? No caso de sucesso, quando o nosso repositório for chamado, nosso upload e save, e o nosso data source retornar qualquer valor, a gente não precisa testar aqui o true e o false, então a gente só está testando com o true. Se ele retornar true, o nosso data source, então a gente espera que o nosso repositório retorne aí um reader, né, com o lado direito contendo o true, que é o que veio daqui. Se fosse falso, ia vir falso. E no caso da falha, também lançando aqui o acesso localdeira feio. Se isso acontecer, a gente espera que seja um left, contendo a falha que foi lançada pelo data source. Executando aqui, falhando, é isso mesmo. Vamos para a implementação, que, olha só, a gente só vai dar Ctrl C, Ctrl V aqui. Vamos transformar em async e a gente vai chamar upload e save, passando o upload data. Beleza, e agora todo mundo deve passar, ou deveria, e é isso mesmo. Partindo para a nossa última, que é o nosso fetch all upload save. Nesse caso aqui, a gente vai trazer todos os uploads que estão salvos. Ele não recebe nada como entrada, mas em caso de sucesso ele vai retornar a lista com os uploads, e em caso de falha, né, a gente tem o nosso fail aqui, cuidando de tudo. Então, dois casos de teste também, sucesso, repositório chamado, nosso data source retorna uma lista, né, aqui tem o nosso tList de teste, retornou uma lista, então a gente espera que o nosso expect, então a gente espera aqui que do lado direito a gente tenha uma lista de uploads, né? Lembrando que a gente está trabalhando com lista, então a gente está usando aquele macete para pegar a comparação correta, já que o expect não pega muito bem quando vem em listas, né? Na verdade eu não sei se é o expect ou o either que não. Na verdade eu não sei se é o expect ou o incredible que não pega, mas enfim, eu já expliquei esse pequeno bug aqui com a comparação no caso de listas. Então a gente usa essa estratégia aqui para comparar corretamente. No caso de falha, então aqui a gente não tem problema, não precisa dessa estratégia. Se o nosso data source lançar algum exception,
A gente espera que essa exception esteja do lado esquerdo. Executando aqui todo mundo, falhando todo mundo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, olha só. Ctrl C, Ctrl V. Async. Só trocando a função. Cadê a função? Que não tá achando. Ah, eu escrevi get. Tá, pode ser, deixa assim get mesmo. Não vou mudar não. Vai ficar a função get mesmo. Então chamando o nosso get, agora ele vai retornar uma lista de uploads. Vamos executar os testes e ver se está tudo ok. E falhou. Vamos ver qual foi o problema. Não estava esperando ela. Ah, sim, a questão do upload model, né? Tá, esse negócio, esse problema também a gente já viu, né? Que é o seguinte, o nosso repositório ele vai retornar sempre uma entidade, né? Ele espera uma entidade. Só que como o nosso upload model, vamos olhar o nosso upload model. Vou explicar novamente. Então aqui é o nosso retorno, ele está retornando uma lista de uploads que é a nossa entidade. Mas o nosso get upload save retorna um upload model. Aqui não acontece nenhum erro. Por quê? Porque o nosso upload model estende upload, então ele é um upload. Então aqui no código não há nenhuma quebra, de regra. A gente está retornando um código adequado. Mas no teste, principalmente também por causa do Incredible, mas na hora do teste, né, ele não consegue comparar, porque ele acaba comparando aqui um upload com um upload model. Né? Ele está dizendo que ele estava esperando uma lista de uploads, mas na verdade veio uma lista de upload model. Então para resolver isso, a gente já viu, a gente só simplesmente vai mudar aqui a nossa lista de teste para o model. E a gente não vai ter problema mais. E a gente não quebra as regras do Clean Architecture, porque o model é um upload também. Então beleza, o nosso teste agora deu certo. Mas, antes de a gente finalizar aqui esse vídeo, dá para ver que a gente tem muito código repetido aqui, né? Então talvez a gente consiga salvar algumas linhas. Será que a gente consegue? Fazendo o seguinte, como todo mundo tem a mesma estrutura, só mudando a função que está chamada, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma função especial só para chamar o nosso data source. E para garantir que ela possa lidar com todos os retornos diferentes, né? Upload save, remove upload, lista de uploads, a gente vai criar ela com uma tipagem dinâmica. Então a gente pode fazer o seguinte, filter, vamos colocar aqui um either, fail, e a gente vai tipar o retorno da direita, que é o que muda. Então, a gente vai colocar aqui um A. A gente vai chamar essa função de call data source. Lembrando que aqui a gente já está na terceira parte do TDD, né? Então, a gente criou os testes, criou a implementação e agora a gente está refatorando o nosso código. Então, definir aqui ela com A. Ela vai entrar como parâmetro um filter, que é A também. E vai ser uma function aqui. Daqui a pouco eu explico tudo. O Copilot está entregando aqui o que eu vou fazer. Todo jeito. Vou chamar isso de func. Vou escrever async aqui e abrir. Beleza. Aqui está faltando. Peraí, está faltando alguma coisa aqui. Aqui. Beleza. Então, o que é que essa função vai fazer? Essa função, ela tem um retorno parecido, né? Tipado no lado direito. E ela vai receber uma função. O que ela vai fazer simplesmente é executar essa função e tratar as exceptions que ela pode ter. Como todas essas funções chamam data source, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse try aqui, colocar aqui dentro, e aqui onde deveria vir o retorno, a gente vai apagar tudo, e aqui dentro a gente vai executar a função que veio no parâmetro. Com essa função a gente pode eliminar toda essa parte aqui das nossas funções. Então aqui, em vez de eu ter tudo isso, eu vou simplesmente copiar essa função, apago isso aqui tudo, e faço um return. A gente não precisa nem desse async aqui. Return call data source. E eu passo a nossa função aqui. Certo? Então eu chamei o nosso call data source. Qualquer exception que vier. Certo? Então eu chamo o nosso call data source. Passo a função que deve ser executada. Quando ele entrar aqui, quando ele entrar na função, ele vai executar a função que está no parâmetro. E vai tratar qualquer erro que vier. Ou o caso de sucesso que vier, ele vai retornar adequadamente no right ou no left. Certo? Vamos executar esse primeiro teste para ver se está tudo certo. A gente modificou aqui o function save upload. Se ele tiver erro, a gente corrige, senão a gente já copia nos outros. E todos os testes deram certo. Então vamos fazer nos outros também? Vou fazer rapidinho aqui. Beleza, pessoal. Criei tudo aqui. Esse async também. A gente salvou aí talvez umas 5 linhas de código, mas tudo bem. Vamos executar dessa vez vamos executar todo mundo para ver se ninguém deu problema. E ok, todo mundo deu certo. Então, só o call, passando a função adequada e ele funciona corretamente.
aqui dentro do nosso repositório. Então pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, certo? No próximo vídeo a gente vai implementar o nosso data source. E eu acho que talvez a gente consiga também implementar o nosso block, eu vou ver. Mas qualquer coisa eu faço mais um vídeo só com o data source. E depois a gente faz um com block. Depois a gente faz com o block e com a página. A página não vai ser tão complicado. Beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. É muito importante, isso ajuda demais. E não custa nada para você. E se você quer chegar no fim dessa série, quer ver até o fim dessa série, se inscreva no canal e aperte o sininho, porque assim você vai ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Tudo certo? Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.